Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores. No vídeo de hoje nós vamos apresentar os artigos disponibilizados na revista de processo número 280 da revista dos tribunais, publicada agora no mês de junho de 2018, revista, portanto, volume 280. O primeiro dos artigos sobre tutela provisória no CPC brasileiro, uma comparação em relação ao direito processual civil italiano, de Cássio Scarpinella Bueno. Segundo artigo, intitulado Ganha, mas não leva, porque o vencido nas ações civis públicas não paga honorários sucumbenciais ao Ministério Público, de Heloísa Carpena e Renata Hortemblat. Vamos tratar, portanto, do direito processual coletivo, mais especificamente as hipóteses de sucumbência na ação civil pública. Terceiro artigo, a busca pela verdade real no novo CPC. Terá havido uma mudança de paradigma, a indagação de Aloysio Berenzovsky. Tratar, portanto, teoria geral da prova, busca pela veracidade das alegações, de fato, para influenciar no convencimento do juízo, para fim de julgamento, enfim, necessidade, qual é o alcance, portanto, da ideia de verdade no processo civil. Quarto artigo, quarto texto, teoria brasileira dos precedentes judiciais e o argumento novo não considerado na formação da tese, Délio Mota de Oliveira Júnior, trata, portanto, da necessidade de atualização do sistema jurídico. A ideia de precedente judicial não deve significar uma petrificação do direito. Quinto artigo, quinto texto, os negócios jurídicos processuais e a fazenda pública, de Silvano José Gomes Fluming. Uma das grandes conquistas do CPC de 2015 foi a confirmação da viabilidade dos negócios jurídicos processuais, a cláusula do artigo 190, dentre outros dispositivos. O autor trata, portanto, da possibilidade ou não da realização dos negócios processuais em relação à fazenda pública. Sexto artigo, aspectos peculiares da audiência de conciliação e mediação obrigatória, de Bruna Bessa de Medeiros. Um dos atos introduzidos pelo Código de 2015 no procedimento comum foi justamente a audiência de conciliação e mediação. Tem aí uma grande discussão ainda em sede doutrinária a respeito da sua obrigatoriedade ou não. É um tema bastante interessante, portanto. Sétimo artigo, Pactum de non pentendo parcial, de Alberto Lucas Albuquerque da Costa Trigo. Mais um dos artigos publicados aí na revista de processo, número 280, de junho de 2018. Oitavo artigo, Rights of Certiorari e recurso extraordinário, encontros e desencontros, texto do professor Marco Antônio Rodrigues, Rafael Gaia e Dais Pepe. Nono artigo, breves considerações acerca da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. O Código de 2015 passou a admitir, para além das tutelas cautelares, também a concessão em caráter antecedente em relação às tutelas antecipadas. E aí inovou ao prever a possibilidade de estabilização quando a parte requerida, parte interessada, não interpuser o recurso cabível, de Lúcio Graça de Gouveia e Matheus Costa Pereira. Décimo artigo, apontamento sobre a litigância de má-fé no CPC de 2015, de José Ricardo Alvarez Viana. 11º artigo, procedimento especial das ações de família, de acordo com o CPC de 2015. O Código de 2015, dentre os procedimentos especiais, introduziu uma subseção para tratar das ações de família. 12º artigo, rescindibilidade das sentenças e mérito da causa, de Adroaldo Furtado Fabrício. A ação rescisória sempre foi um instrumento manejado com a finalidade de rescindir julgados que tenham apreciado o mérito da causa. No Código de 2015 nós tivemos uma modificação quanto a isso. Vale a pena, portanto, a análise do artigo
bem como dos artigos 966 e seguintes do Código de 2015. 13º artigo, disponibilizado na Revista de Processo 280, a tríade constitucional da tempestividade do processo em sentido amplo, celeridade, duração razoável e tempestividade estrutural. O autor analisa, portanto, as repercussões de modo amplo do princípio da teoria da duração razoável do processo, o princípio da duração razoável do processo, o artigo 5º, inciso 78 da Constituição Federal e suas repercussões no processo civil. 14º artigo, o julgamento liminar de improcedência do pedido no CPC de 2015. Um dispositivo legal e algumas questões polêmicas, de Américo Andrade Pinho, Rafael Mota Correia e Ricardo Colucci. Analisar as hipóteses, portanto, lá do artigo 332 do Código de Processo Civil. 15º artigo, já nos encaminhando para o final, o incidente de assunção de competência como precedente no novo Código de Processo Civil, a análise do Instituto no Superior Tribunal de Justiça. Bianca Mendes Pereira Richa. Um dos pronunciamentos judiciais vinculantes, uma das formas de se constituir precedente, é justamente o IAC, o incidente de assunção de competência. A autora faz uma análise detida do Instituto. Penúltimo artigo, artigo de número 16, sustentação oral no processo civil brasileiro, de Eduardo Henrique de Oliveira e Yoshikawa. E, por fim, o último artigo, o Standard da Prova na Itália, de Roberto Poli. Então, interessados podem entrar em contato através do e-mail. Eventualmente gravaremos outros vídeos para tratar dos principais artigos, fazer uma análise, um diálogo com os autores. Fiquem todos com Deus. A ideia é justamente disponibilizar materiais para facilitar e difundir conhecimento sobre o direito de modo amplo, e mais especificamente quanto ao direito processual. Então, me coloco à disposição de todos. Até a próxima. Por fim, peço que ajudem a compartilhar não só o vídeo, como também o canal como um todo. Até mais, queridos.